Você está ouvindo o Trampapo. Papo reto para desenvolver sua carreira. Olá pessoal, bem-vindos ao Trampapo. Esse é o primeiro episódio de um podcast para você ficar sabendo de tudo que está rolando sobre o mercado de trabalho. Eu sou Eduardo Lacerda, jornalista, e vou conduzir essa nossa conversa. Fique ligado porque a cada 15 dias vamos ter um novo podcast com os mais variados assuntos sobre o mercado de trabalho. E para começar, vamos falar sobre como está o cenário atual, deste que é um dos momentos mais desafiadores do emprego no país. Por isso, quem está aqui com a gente é o gerente sênior de marketing de produto da Cato, João Eduardo Vaz Caetano, formado em comunicação e pós-graduado em inteligência de mercado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Trampapo. Obrigado pelo convite, Edu. Muito feliz de estar aqui e representar a Cato, dando alguns detalhes aí sobre como a gente está vendo o mercado de trabalho. Ô João, como é que você define esse mercado de trabalho hoje? É exagero falar o que eu disse aqui, que é um dos momentos mais desafiadores desse mercado? Não, dado o volume de pessoas, né, a quantidade de pessoas desempregadas em relação à população total, economicamente ativa, a gente tem uma proporção muito grande de pessoas procurando emprego formal. É um mercado desafiador, sobretudo em termos de mudanças no mercado, as exigências de qualificação mudando e havendo um distanciamento entre o que acontece em geral, como a mão de obra se encontra e como as empresas estão procurando profissionais. E quem também está aqui com a gente é a Eliane Rosandiski, ela é economista, mestre em política científica e tecnológica, doutora em economia aplicada e professora na Faculdade de Economia e Relações Internacionais da PUC Campinas. Atualmente, coordena os estudos do Observatório PUC Campinas relacionados ao mercado de trabalho, além de produzir também informativos mensais sobre trabalho, renda e emprego. Seja muito bem-vinda, Eliane. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando do primeiro programa de estreia. Ótimo. Muito legal, obrigado. Como é que a gente pode entender o mercado atual, fazendo uma breve retrospectiva aí, para a gente entender como é que a gente chegou nessa situação que a gente vive agora? Nossa, aí é uma pergunta complexa, cheia de variáveis, né? Para fazer breve é complicado. Ser breve, mas tentamos ser breve, mas eu acho que tem uma questão que você fez na sua apresentação e eu queria destacar. De fato, é uma crise muito intensa que nós estamos vivendo e principalmente porque ela está trazendo um desafio enorme para a reinserção, dada a mudança tecnológica, dada a mudança das habilidades necessárias para se conseguir uma vaga nesse mercado. Não é só uma questão... A gente uniu, na verdade existem uma duas questão crises. econômica do país e outra que é uma revolução tecnológica que está afetando enormemente a capacidade ou a própria definição de uma estratégia de como se situar nesse mercado de trabalho. A gente tem que entender esse cenário e atuar tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, que não é fácil. E para completar o nosso time aqui, temos a Fabiola Lencastre, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, da Regional Metropolitana de Campinas. Ela é especialista em soluções em recursos humanos e seleção de talentos. A Fabiola também é psicóloga especializada em desenvolvimento de potencial humano e pós-graduada em gestão empresarial. Seja muito bem-vinda. Olá, Edu. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Fabiola, que estratégia você colocaria como principal no momento em que você busca uma vaga de trabalho e não consegue? Será que se a gente tentar substituir a qualidade pela quantidade, ou seja, buscar em uma outra empresa, é isso que vai acabar trazendo resultado? A estratégia está cada vez mais dinâmica. Eu diria que a cada dia a sua estratégia, né? Com a diminuição dos postos oficiais para o trabalho, o profissional ele tem que estar completamente antenado com a sua dinâmica de busca de vaga. Nós temos aí sim uma orientação para a capacidade técnica desses profissionais. As empresas estão bastante exigentes com relação ao escopo técnico de formação e experiência. Esse é um item que tem que estar na mala e na bagagem do profissional. Mas as soft skills, que são as competências comportamentais, estão muito em alta também e direcionadas para o processo de recrutamento e seleção das empresas. Então, olhar para todo o seu potencial comportamental e colocar em prática também as suas habilidades comportamentais é uma alta estratégia nesse momento. Você diria que essa questão comportamental ela está mais importante do que foi há algum tempo atrás? No mercado de recursos humanos existe um jargão que se contrata pela competência técnica e se demite pela competência comportamental, né? Esse é um jargão que percorre aí
as carreiras, mas eu diria que é bem equilibrada essa dinâmica, tanto de competência técnica como comportamental. Mas a competência comportamental, ela assegura uma dinâmica dentro do seu posto de trabalho, né? O profissional hoje que está antenado na necessidade da empresa em termos de criatividade, lidar com pressão, autogestão, enfim, ele é um profissional que ele tem um destaque e tem a sua atenção dentro da organização. João, considerando todo o novo cenário, como a gente disse, tem a tecnologia envolvida. Isso muda também de maneira radical a forma de procurar emprego? Absolutamente. Todo mundo fala da boa apresentação de um candidato. O que você espera em termos de uma boa apresentação, e a gente sempre imagina a boa apresentação é colocar uma roupa formal e se apresentar diante do entrevistador. Mas isso vai ser uma etapa muito avançada no processo seletivo e etapas anteriores precisam ser consideradas. Sobretudo aquelas que significam a descrição do profissional que você é. Como você pode se apresentar e se descrever em linha com o que está sendo esperado para aquela oportunidade. Então, uma das dicas que a gente dá aqui, fica aí para quem está ouvindo a gente, é olhar a descrição da vaga e procurar se descrever muito mais próximo daquilo. Então, você ter pequenas versões, alterações nas versões do seu currículo de acordo com as vagas que você mais quer. É evidente que você está se candidatando em série e abrindo o leque, dificilmente você vai conseguir customizar, ter tempo para customizar o seu currículo de acordo com cada oportunidade. Mas, pelo menos em grandes segmentos, é bom se descrever e se apresentar com um pouco mais de inclinação para aquilo. Eliane, a gente está num momento desse grande desafio, né? Mas eu acho que é inevitável que as pessoas se culpem também, né? Uma pessoa que está meses buscando emprego, ela começa a se questionar onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito de diferente. No peso da situação atual, como que você coloca o grau de importância do preparo e da autoconfiança de quem está buscando emprego? Olha, eu penso muito nessa situação de quem vai procurar o emprego, né? Quando você vai procurar um emprego, normalmente você tem uma formação, você tem uma expectativa, de alguma forma nós vemos de uma tradição, por mais que esteja mudando, que a gente tem as soft skills e tudo mais, mas você quer se inserir e você vai percorrendo aqueles passos necessários da capacitação, qualificação, etc, etc. E quando você não consegue, é como se você fosse o culpado por não estar conseguindo aquela vaga. E eu acho isso uma crueldade com o trabalhador, com a pessoa que está se preparando, com a pessoa que de alguma forma fez um checklist e foi percorrendo todos, uma pessoa legal, fez a lição de casa, percorreu todos os passos necessários, porque a gente tem que entender que você é uma peça se oferecendo no mercado de trabalho, mas tem que alguém que quer comprar a sua mão de obra. E essa compra da mão de obra é que está desafiadora, dado o cenário que nós estamos vivendo de crise no país. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados e não dá mais para a gente dizer que essas pessoas estão desempregadas porque fizeram uma estratégia equivocada. Então, a disputa pelo trabalho está muito mais acirrada como nunca foi. Então, quando a Fabiola fala que é necessário que você se comprometa a ter uma jornada maior, quando você já está se comprometendo, você está dando tudo de si para conseguir aquele trabalho. E nem assim você consegue. Então, muitas vezes, você faz uma opção por um pouco mais de vida pessoal e não para a vida para a empresa, e aí você é demitido porque você não fez o jogo necessário que a empresa está pedindo. Então, essa questão do equilíbrio é fundamental, porque o meu medo é que essa busca desenfreada por um emprego e por uma vaga tornem as pessoas um pouco deprimidas, doentes no sentido de não estarem conseguindo e não estarem conseguindo chegar onde elas se propuseram inicialmente. João, quer fazer alguma observação? Esse ponto de ansiedade é algo que a gente percebe na hora que analisamos as buscas por emprego, o formato que elas se dão. A gente observa que muitas buscas vêm de regiões metropolitanas onde o custo de vida pressiona ainda mais para recompor a renda. É ainda mais difícil você se manter procurando um emprego e procurando um emprego de qualidade, enquanto todas as contas de uma cidade vencem, um IPTU mais alto numa cidade muito grande, o condomínio, e as despesas ligadas a procurar pelo próprio emprego, deslocamento, alimentação. Então essa exigência desperta uma ansiedade que, além de não ser, além dessa que foi descrita agora pela professora Eliane,
ela é a ansiedade de você ver as paredes se fechando, né? O tempo para encontrar emprego ficando cada vez menor e novas opções tendo que ser abertas ali, bicos digitais, esses outros aplicativos que a gente está vendo surgir. E aí, sendo bem economista, né, é oferta e demanda. Quando a oferta está muito grande, o preço da mercadoria cai. Nós estamos falando do preço da mercadoria trabalho, que é a reprodução da sua vida. Então, o IPTU pode estar caro, mas ele fica mais caro ainda quando o seu salário é achatado. Sim. Ele fica mais dramático. Agora, João, você estava falando dessa questão de ser caro buscar o emprego quando você está na cidade grande e tal, o IPTU alto, tudo mais. Mas, na sua opinião, existe algum lugar melhor para você estar procurando emprego hoje em dia? Se é na capital ou se é no interior? A capital ainda continua sendo um lugar muito bom. A diversidade de oportunidades, a possibilidade de transitar. A gente tem aqui, ficando no escritório da Cato em Barueri, pessoas que vêm de municípios como Jundiaí, Diadema. Então, você pode deslocar um pouco mais na cidade. Uma rede de transporte metropolitano permite que o trabalhador amplie seu leque. Enquanto cidades menores, ele vai ficar exposto a um número menor de indústrias. Ainda que tenha uma quantidade, algum cinturão de empresas no entorno de São Paulo, as opções são mais restritas, né? Uma vaga aberta vai surgir com muito mais candidatos. Aqui é possível encontrar um rol maior de empresas. Ainda assim, o tempo entre procurar e encontrar, ele é indeterminado. E essa é a pressão que gera maior ansiedade. Fabiola, você é psicóloga também, né? Como a gente apresentou aqui. E a questão do trabalho vocacionado, ou seja, aquela questão que a pessoa sente realmente que é a missão dela, a parte que ela precisa fazer. Como que fica isso em relação a uma busca um pouco mais técnica e fria? Fala assim, o emprego tá apontando para essa direção, a técnica, o lugar que dá dinheiro é aquele, e isso, de outro lado, com o trabalho que ele sente no coração. Na sua opinião, onde que a pessoa precisa procurar? Aí tem alguns fatores que eu acho que seria interessante nós colocarmos. O primeiro deles é que hoje, na escolha da carreira, não é obstante, nós temos muitos jovens olhando para a questão de mercado de trabalho e da sua complexidade. Quer dizer, as escolhas elas não são exclusivas, vocacionadas, né? Embora a gente passe um grande número de horas do nosso dia voltado, como a professora falou, abrindo mão de qualidade de vida, enfim, e orientando a questão do trabalho, nem sempre esse trabalho pode ser vocacionado. Mas tem uma variável que me chama bastante atenção, e esse é um tema que eu tenho estudado bastante, é que a nossa geração atual é uma geração que está olhando para a satisfação dentro da casa do trabalho, né? Qualidade dentro da casa do trabalho. E esses trabalhos estão cada vez mais vocacionados. Recentemente eu acompanhei um jovem no meu consultório que trabalha na área de tecnologia, muito novo. Vou considerar que ele tem bastante capacidade e tem muita sorte também. E ele saiu do seu curso técnico, teve uma oportunidade de um estágio, ingressou numa universidade pública na área de tecnologia e foi efetivado nessa vaga. E ele estava trabalhando com um projeto que era um projeto voltado para uma atividade muito capitalista. E ele disse para mim assim, Fabiola, vou pedir demissão. E eu disse para ele, você está certo? Oi, né? E a gente sempre assombra dos 13 milhões de desempregados. E ele disse para mim, esse projeto não me identifica. Ele não tem eco, né? É um projeto que não me vocaciona. Nós estamos falando de um jovem de classe média alta, né, com algumas oportunidades, enfim, mas também muito linkado com uma responsabilidade profissional, muito maduro. E aí eu disse para ele, será que não era a oportunidade de nós buscarmos um projeto mais vocacionado dentro da sua empresa, né, que traduza a sua voz, a sua intenção? E aí, com uma orientação, ele se mobilizou a conversar com o gestor do projeto e disse, olha, eu vou buscar outro projeto que me vocacione. E foi isso que aconteceu, dentro da própria empresa. E ele teve essa oportunidade, hoje ele trabalha com um projeto de compliance dentro da empresa, onde existem denúncias a respeito de assédios morais, enfim, e aí ele encontrou um eixo de vocação. E nós temos, isso tem sido voz, nós temos escutado isso muito, como conduzimos programas de estágio, programas de trainee, enfim, também nós assistimos estagiários olhando para essa demanda, trainees olhando para essa demanda de felicidade dentro da casa de trabalho. Essa não é uma equação exata, porque a gente precisa também pagar a conta, né? Uhum. Mas me parece que essa voz está mais atual
dentro dessa geração. A gente pode considerar isso uma dica aqui no Trampapo, a gente, em vez de você buscar mudar a sua vida em outras empresas, quando você sente uma necessidade de mudança, você tentar mudar ela dentro da própria empresa, mostrar para os seus patrões que você tem outras possibilidades ali? Sim, inclusive as grandes empresas hoje, elas já estão se voluntariando a projetos de startups internos, né, que são projetos ousados e que estão gerando inovação e que estão gerando voz também para esses colaboradores inquietos. Então, as startups estão dentro das grandes organizações. Muitas vezes você não precisa buscar uma startup, um novo modelo de trabalho, um novo modelo de negócio para que você encontre esse eixo de vocação. Aqui, entre vocês, existe alguma área que vocês consideram o paraíso no mercado atual? Eliane, tem... Quer que o João responda? Eu acho que vai ser uma unanimidade, né? Estou vendo a Fabíola levantando a mão também, que é a área de tecnologia, né? Desenvolvimento de software. A gente percebe a dificuldade que muitas vagas permanecem abertas por muito tempo e procurando pelo candidato. Então, é o inverso dessa maré de candidatos procurando por algumas vagas. Existe um setor que, ele, na verdade, está no oposto. Existem muitas vagas procurando por candidatos. Os candidatos trocam muito, recebem muito assédio. Quando você tem profissionais desses setores... A gente percebe que esse é um celeiro que a gente não consegue ter uma demanda de profissionais para assistir às demandas técnicas da área de tecnologia. Quando essas demandas não estão dentro da área de tecnologia, elas estão dentro da indústria, buscando profissionais com muito gabarito para a área de tecnologia também. O Brasil forma bons profissionais, especializa bons profissionais. Então, nós também temos um fenômeno de exportação de mão de obra da área de tecnologia, o que aumenta esse buraco, né? Região Metropolitana de Campinas, que é um grande polo, em que, inclusive, tem universidades de ponta para essa formação, não consegue suprir essa demanda. Então, eu posso dizer que eles ainda estão vivendo o céu de brigadeiro, salários um pouco mais inflacionados, uma demanda de vaga saudável. E nessa área, ainda, a gente pode dizer que a formação técnica é mais importante, ou mesmo entre esses profissionais, aquela questão de você desenvolver habilidades comportamentais vai valer uma vaga? As habilidades comportamentais, elas, no meu ponto de vista, né, como psicóloga falando, elas são sempre importantes nesse processo, mas como a gente está falando de alta demanda, então a complexidade técnica é a que é mais avaliada nessa questão. João, teria algum... Perdão, Eliane. Não, eu só queria complementar duas coisinhas em relação a essa coisa de qual segmento que está gerando vagas e tudo mais. Eu concordo que a área de tecnologia está ali no top, e eu acho que, como a Fabíola falou, eu acho que existe uma questão de você, nesses espaços, por serem espaços mais novos, criam ambientes de trabalho diferentes, você consegue até negociar melhor de que forma você quer um trabalho melhor. A ideia que você estava falando, trabalhar num grande centro, mas você poder trabalhar em casa, você ter uma jornada mais flexível, eu acho que tudo isso facilita. Mas isso me parece uma coisa muito pequena diante do problema que nós temos, talvez para uma grande parte dos ouvintes que estão aqui pensando como que eu vou conseguir um emprego. Porque, ok, a Unicamp, a PUC formam diversos profissionais para essas áreas de tecnologia, mas quando você vai olhar qual é o tamanho da demanda por profissionais desse tipo, é muito pequeno. O poder de arranque, a capilaridade disso não vai absorver todos os jovens. Entendi. Então, nós temos aí uma questão que está mais de fundo, que é entender para onde essas empresas estão organizando as suas demandas, para saber o quanto de profissionais virão ser necessários para suprir esse link na cadeia produtiva, porque senão a gente começa a ficar numa situação de que, eu não tenho capacidade para isso, então o que eu faço? De que maneira que eu vou me encaixar? Onde eu vou me encaixar? E será que eu vou ter que agora aprender TI para poder ser bem-sucedido? Isso é desafiador. Se você tem uma outra... Dentro da TI, a gente pode até mudar, mas, eventualmente, se você tem uma outra habilidade ou você tem um outro desejo, talvez você não consiga. Então, isso me preocupa um pouco de olhar só para uma ponta das possibilidades. Isso aí me traz aqui uns dados. Os dados do CAGED, né, de setembro desse ano, 2019, diz que o Brasil abriu 157.213 vagas, ou seja, isso aí é
a diferença, né, entre empregos fechados e criados. Então, houve um ganho aí de 157 mil. E dentro de todas essas vagas, o que mais gerou empregos foi na área de serviços, né, que não é exatamente a área de tecnologia. 64 mil vagas, né? Lógico que o serviço abrange uma quantidade de situações muito distintas, né? Mas para alguém que quer aproveitar essa onda aí na parte de serviços, existe alguma dica específica, algo... Fabiola, gostaria de falar alguma coisa? A área de serviço ela é uma área bem diversa. Vamos dizer que é uma área que multiplica também a necessidade. O profissional ele consegue se engajar mais facilmente a área de serviço do que a área especialista, por exemplo, a área industrial, a área de tecnologia, enfim, ele consegue, vamos dizer, se adequar melhor, né? Mas como a professora Eliane havia dito, essa é uma área também que ela vem assistir uma agenda alternativa de trabalho, porque os salários são menores, o modelo de trabalho também é menor, enfim, é uma demanda spot para um modelo de país que ainda enfrenta uma grande crise na área de trabalho, né? Uhum. Dicas para isso, eu acho que quando a gente quer fazer gol, a gente tem que chutar um monte, né? Não tem outra dica. A Sim. gente tem que botar energia no ar, treinar um monte e jogar e arriscar muitos gols. Certo. Aumentar, dentro da probabilidade, você aumentar suas chances, né? Gosto muito quando o João denuncia que encontrar trabalho hoje ainda tem um formato relacional muito importante. Então, assim, quando você diz que quer trabalhar para todo mundo que você conhece, essa é ainda uma oportunidade maior em termos de entrevistas, em termos de dinâmica, de você ficar sabendo de outras vagas, enfim. Mas eu acho que não tem muito segredo, né? Acho que o João pode me ajudar aí nesse processo. Eu acho que quando você estava falando sobre os soft skills, o primeiro soft skill é você ser um pouco mais, para procurar emprego, é você se apresentar mais, né? Você ser menos tímido. Então, você tem pessoas que são muito discretas e muito tímidas e vão evitar comentar sobre isso com amigos e conhecidos e ligar para toda a rede de contatos profissionais histórica. Outras vão ficar mais à vontade de fazer isso de forma tão natural que ninguém vai perceber que eles estão fazendo objetivamente isso. Mas esses que fazem de forma natural e entram em contato com todo mundo, os informando de que estão procurando emprego e lembrando, olha, se surgir algo, por favor, lembre de mim. Essas pessoas primeiro acessam a sua rede pessoal, que é um jeito de usar a sua credibilidade anterior já de uma forma muito forte. Depois elas podem procurar os mecanismos que hoje surgem na internet, sites de empregos, como é a Cato e existem outros, para poder acessar vagas que estão fora da sua rede. Mas a primeira deveriam ser vagas dentro da sua rede. Uhum. Então, mesmo a pessoa sendo tímida, a gente olhando o outro lado, ela tem que vencer essa barreira, tem que falar realmente que tá... Mesmo que ela... às vezes a pessoa tem medo de ser chata e tudo mais, não é hora de se preocupar com isso, né? Absolutamente não. Depois manda um presente para todo mundo que conseguiu um emprego, convida para ir em casa, mas nessa hora não faz mal. Tem muita gente que gosta de saber disso, se interessa mais, ela levanta ali umas anteninhas e começa a procurar e fazer pontes, conectar nós, né? Nós temos uma série de redes que nos conecta a outras redes sociais. Não as redes sociais da internet, mas da nossa vida. As reais, né? E essas redes têm nós. Então eu posso comentar de alguém que por si comenta e assim acontece. Isso já aconteceu comigo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, quando vim para São Paulo, algumas oportunidades surgiram assim. Então, pode Sim. falar? Não, eu acho que nessa linha, só um pouco essa discussão do setor de serviços, mas eu acho que essa ideia da rede, ela é muito importante, muito necessária para que a gente, de fato, é a rede mais primária que tem, né? E que todos acessam, né? Não é só as pessoas que estão extremamente conectadas, mas muitas vezes quando a gente vê pessoas em fila procurando uma vaga para vendedor num supermercado, essa pessoa sequer tem noção de que está nessa
nessa dimensão tecnológica de se conseguir, através da internet ou qualquer coisa que valha, conseguir um recurso. Então, elas não sabem como procurar emprego na nova onda tecnológica. Mas com relação aos serviços, eu acho que é importante a gente pensar também uma outra coisa. Essa gama de variedade de serviços, ela permite, sim, tem um peso importante para o emprego de serviço de tecnologia, que tem até uma vida própria e uma capacidade de encadear outros setores. Mas grande parte desses segmentos de serviços, eles ainda estão dentro de uma área de alimentação, manutenção, são segmentos, ensino, são segmentos no qual você tem aí uma posição que, como o próprio nome diz, prestação de serviço às pessoas. Sim. Muitas vezes, quando a renda dessas pessoas baixa, esses serviços desaparecem também. Então, ele está, de alguma forma, vinculado a uma demanda. Pode ser uma demanda empresarial ou pode ser uma demanda das pessoas. Quando eu falo das pessoas, é o Das salário, famílias, né? das famílias. E isso coloca aí um desafio bastante grande da gente encontrar o motor de crescimento dessa economia. João? No andar da carruagem aqui teve duas coisas que me chamou a atenção que eu gostaria de destacar. A primeira é o crescimento do setor de serviços na economia brasileira. Isso não é só uma criação extra de empregos, uma proporção maior, mas um deslocamento que está acontecendo. Essencialmente era uma economia voltada para a industrialização, para a produção agrícola, e agora cresce a fatia de serviços dentro da economia e ela não para de aumentar. Então, novas oportunidades vão continuar a surgir nesse setor de serviços que exige capacidade de relação interpessoal. Se antes você podia se imaginar uma pessoa fechada que receberia ali um livro de contabilidade para fazer um encontro de contas, cada vez mais vai ter empregos que vão depender de conversar com alguém, persuadir. Até porque a conversão de contas ali, cada vez mais as máquinas estão realizando, né? Exato. Tem uma frase que eu acho muito boa, não me lembro mais onde é que eu ouvi. Fala assim, se você trabalha feito um robô, você será substituído por um robô, né? Exatamente. Se o seu trabalho pode ser feito substituído por um robô, ele será. Exatamente. Hoje em dia se fala muito da reinvenção, né, no mercado de trabalho. E quando se fala em reinvenção, não sei se é uma visão particular minha, mas eu vejo logo a criação de uma pessoa jurídica, a abertura de uma lojinha, o cara tentar abrir uma empresa, né? Essa reinvenção, na opinião de vocês, Fabíola, eu queria sua opinião sobre isso. Essa reinvenção, ela pode acontecer dentro do mercado corporativo, dentro da busca por empresas? Você tentar, vamos supor, você trabalha numa função durante muito tempo, engenheiro durante muito tempo. Aí, de repente, você quer mudar de área, mas você quer buscar emprego. Isso é possível acontecer dentro do mercado de trabalho? É possível, inclusive porque, como nós estamos com quedas de vagas formais e no modelo CLT, enfim, nós temos uma abertura para vários modelos, inclusive para a dinâmica da sua escolha profissional. Então, hoje, antigamente, nós olhávamos para algumas funções dentro da indústria e nós acreditávamos que aquilo só podia ter um formato de CLT. Que não era possível nós engajarmos um novo modelo. Hoje, nós contratamos para áreas extremamente estratégicas dentro da organização, profissionais que trabalham part-time, num formato PJ, e que empreendem nesse formato, mas que tiveram que se reinventar, como nós estávamos falando antes, né, Edu? Foi uma invenção do novo modelo. Então, o modelo formal, ele, em função, inclusive, de toda a modalidade de tributação que a professora Eliane pode também depois considerar, ele, em alguns segmentos, já está caindo em desuso. Por exemplo, o segmento de tecnologia. Hoje nós temos jovens trabalhando na área de tecnologia num formato completamente informal. E muitas vezes até sem uma formalização de PJ. Com um modelo completamente desburocratizado de serviço, né? Perdão, pode falar, Eliane. Por isso que cresce tanto o setor de serviços, porque cada vez é a terceirização, cada vez mais a empresa externaliza de alguma forma o que seria aquele custo do emprego formal. E aí contrata como um PJ. O que é interessante, Edu, só colocar de um ponto de vista mais otimista da nossa discussão, quando nós falamos da caixa de trabalho para mulheres, a gente tem uma nuance interessante aí, que são as mulheres que voltam da licença maternidade, que são mulheres muitas vezes que
ou não estão no mercado, ou que voltam da licença porque decidiram se desligar dos empregos formais, né? Ou até porque, por algum motivo, foram desligadas, enfim. E nós temos visto uma modalidade interessante para trabalho dessas mulheres, com uma modalidade de part-time. Então, em que essas mulheres podem se mobilizar a uma atividade específica da sua experiência, enfim, da sua especificidade de atuação, e que elas atuam part-time como pessoas jurídicas, por exemplo, né? Numa caixa da empresa formal, mas que não tem um modelo CLT. Part-time que você fala realmente é trabalhar meio período. Ou por algumas horas de dedicação, enfim, para que também possam ter uma dedicação à maternidade. E isso, né? existe respaldo nas empresas? Alguém que se propõe a isso realmente encontra vagas nessa situação? Na última semana nós tivemos um evento lidando sobre a questão do trabalho da mulher e da liderança feminina, enfim, e nós já percebemos empresas se voluntariando a esse modelo de abrir caixas para mulheres que queiram trabalhar num processo de part-time, com um modelo de prestação de serviço também diferente do modelo formal, enfim. Então, sim, eu acho que isso é possível. Esse ainda é um grande movimento. Eu acho que a grande maioria das empresas não está aderente ainda a esse novo modelo de trabalho, mas eu acho que é uma grande tendência. Ô João, no ambiente da Cato, na demanda que chega, existe alguma que a gente pode dizer que a questão de busca e oferta está equilibrada? Bom, saindo aí do senso comum da tecnologia, ainda existem cargos em setores como, por exemplo, administrativo, tributário, jurídico, algum nível de especialização para uma administração de uma empresa. Uhum. Então, cargos iniciais ainda têm alguma disponibilidade, a gente vê esses vagas sendo renovados aqui dentro, vagas desse tipo sendo renovadas, e aquelas em que os candidatos encontram uma menor relação candidato-vaga são as que ainda saem um pouco desse eixo e entram em áreas de especialização como contabilidade e direito. Certo. Então, nessas áreas, a pessoa não exige uma formação tão específica quanto a tecnologia, mas e tem uma Sim, oferta permite uma entrada. É um bom lugar para começar. Uhum. Ainda existem vagas abertas e aqueles que têm a qualificação mínima possivelmente vão conseguir emprego, porque as exigências também para esses candidatos não são tão altas, uma vez que a oferta e a demanda está a favor do candidato nesses nichos. Só para deixar bem claro, isso seria, de maneira geral, na parte administrativa. Administrativa, o universo da Cato é bastante voltado para a administrativa. Pensa quase sempre num escritório, Sim. quando são as vagas que nós temos aqui. Certo. Eliane? Interessante isso. Assim, eu queria falar sobre a questão do emprego feminino, né, da discussão das mulheres, da entrada das mulheres no mercado de trabalho, e me assusta muito essa questão de muitas vezes você tem um emprego formal, tem a licença maternidade e logo na sequência você acaba perdendo esse emprego. Eu acho bem interessante a questão de você, vou poder trabalhar part-time, posso trabalhar por projetos, vou ter uma independência maior. Só que isso provavelmente virá junto com uma redução de salário, e se você pensar em ter outro filho, provavelmente você não vai ter essa mesma disponibilidade de ficar um tempo com a licença maternidade, porque a parte da questão da licença maternidade ou do emprego formal está relacionado justamente a essa possibilidade. E eu acho que para a mulher isso é uma questão importante, porque a grande dificuldade é você conseguir aliar a sua vida produtiva com a reprodutiva, e geralmente isso recai sobre os ombros das mulheres. E a tendência, muitas vezes, é que haja uma flexibilização do trabalho feminino em nome dessa possibilidade, como se fosse um desejo especificamente das mulheres, de querer trabalhar menos, que às vezes você não tem outra alternativa. Então, é uma questão importante para que a gente não entre um pouco nessa ideia de que, ok, vou trabalhar por projetos, vai ser muito bom, vou cuidar do meu filho, mas especificamente esse é o modelo que eu quero para mim, porque, eventualmente, esse seguro, essa segurança contra a possibilidade de você ter uma vida reprodutiva, cuidar do seu filho, é algo que teria que estar assegurado. Então, a gente não pode perder direitos tão facilmente, porque depois não recupera. A contrapartida disso, Eliane, é que, assim, para nossa também felicidade, a associação tem percebido, as empresas que estão conosco e que também orientam a causa da mulher, enfim,
elas têm usado de muitos artifícios para reter essas profissionais, que inclusive existem muitas pesquisas em torno disso, que constatam que a mulher fica muito mais eficiente depois da maternidade, né? A gente tem uma capacidade de driblar todos os pratos aí de forma maravilhosa. Então, existem muitas empresas privadas com programas voltados para a mulher, inclusive com auxílio à questão da maternidade, da criança estar próxima, de trabalhar em casa, enfim, a gente tem uma série de iniciativas aí para assegurar que as mulheres se mantenham ligadas à empresa e com todos os benefícios e tudo mais. Quando eu falo do novo modelo de trabalho, que não está só ligado à questão da mulher, mas está ligado à questão do jovem também, da nova lei, é que nós estamos passando por um processo de orientação de novos formatos de trabalho, né, em que as pessoas estão olhando novas possibilidades. Isso, em encontro ao desemprego, muitas vezes orienta novas facilidades também para o empregador. Falo isso porque, assim, é fato que nós temos um problema instituído com relação aos postos de trabalho, oriundo da questão econômica que vivemos, né? Essa é uma realidade, não podemos negar, mas a gente também, do lado da dinâmica do trabalho, precisa orientar meios e caminhos para que as coisas se tornem mais viáveis e mais produtivas, né? E que o tão desejado trabalho aconteça. Né? A gente, toda essa questão, apesar das pessoas estarem abrindo os olhos para isso, imagino que também passe por legislação, né? Depender só da boa vontade de empresas e tudo mais, não é adequado, né? A gente precisa fazer com que a lei mude. Inclusive, a reforma trabalhista, ela assegura alguns novos modelos que tornam mais viável esse ingresso junto à organização. Só para concluir, eu concordo inteiramente, porque o que eu vejo? Que à medida que você flexibiliza e desregulamenta tudo, eu acho que não dá para a gente pensar só no curto prazo. No curto prazo, ok, precisamos ter um emprego, vamos correr atrás desse emprego. Mas vai chegar um momento em que o longo prazo, em algum momento você precisa se retirar do mercado de trabalho por alguma questão, eu falo que a retirada é involuntária, você pode ficar desempregado novamente, você pode perder aquele cliente, você pode não ter um outro projeto da empresa, você pode aposentar, né? Todos nós desejamos, e isso se coloca aí como um desafio que muitas vezes, quando você tem uma legislação ou você tem alguns direitos assegurados, você fica mais confortável. Então, a informalidade no mercado de trabalho, ela se torna muito mais desafiadora. Por outro lado, quando a gente vê o salário caindo e ficando com o trabalhador a necessidade de cuidar de todos os seus momentos de não trabalho, porque o direito ao trabalho está assegurado na Constituição. Antes de mais nada, porque essa é a forma que a gente se relaciona com o mundo. Quando você está desempregado, você passa a viver de alguma forma de renda que não é sua, ou é do governo ou é da sua família. Então, tem sempre que pensar de que maneira tornar esse trabalho digno e decente, né? E com remuneração capaz de assegurar a sobrevivência. Um ponto interessante das palavras da professora Eliane foi essa questão de projeção de longo prazo e curto prazo. Uhum. Se tem algo que a gente ainda vem notando muito pouco aqui, quando analisamos o perfil dos candidatos, são aqueles que, enquanto desempregados, vão trabalhar algum trabalho num aplicativo e deixam de procurar emprego nesse período que deveria ser temporário, e o temporário vai ficando permanente. E esse ato acaba comprometendo uma possibilidade de retorno no futuro, então diminui as suas chances. É muito importante, enquanto se está dirigindo um carro por um aplicativo, fazendo entregas, não deixar de continuar se candidatando, para o quanto antes você poder voltar para a atividade profissional que mais te interessa. É evidente que muitas pessoas estão felizes nesse formato de trabalho mais flexível que os aplicativos oferecem, mas isso não é um formato de emprego que muitas vezes não preenche as expectativas de um profissional. A gente tem que pensar na nossa realização também, né? Exato. E então tem que se manter procurando, porque essa renda que está sendo gerada nesses trabalhos aí, que nós chamamos de bicos digitais, deve ser convertida para investir num futuro, numa estabilidade profissional maior. João, a gente está já caminhando para o final aqui do nosso primeiro Trampapo, né? Na verdade, essa fala sua já é meio que fazendo um arremate, né, do que a gente está conversando aqui, dando uma dica muito forte aí da questão de manter a busca. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem? Tem sim. Aqui na área de inteligência de mercado, né, no departamento que a gente analisa o perfil dos candidatos da Cato, a gente consegue separar 3 perfis mais importantes. E quem está ouvindo poderia se imaginar em algum deles. O primeiro são as pessoas que a gente comentou um pouco aqui, são pouco familiarizadas com a busca por emprego numa era digital. Preencher um currículo, preencher um formulário.
Assim como pedir e avisar as pessoas que você está procurando por emprego, procure aquela mais versada em internet ou computação para te ajudar a fazer um currículo se não tem acesso a um serviço profissional. Outros candidatos, eles vão se servir da internet muito bem, procurando emprego em quase todos os sites e áreas de Fale Conosco de uma empresa. Mas existe um grupo que se destaca muito. Ele tem um comportamento muito parecido, nós chamamos aqui, apelidamos eles de profissão candidato. São as pessoas que trabalham procurando emprego, elas transformam a atividade de procurar emprego não em algo parcial, enquanto não aparece, mas se concentram em horas como uma jornada de um dia inteiro, 8 horas por semanas a fio, analisando todas as empresas e usando seu talento, seu empenho para procurar por emprego. A gente já consegue imaginar esse profissional trabalhando e ver o quanto ele é dedicado, porque ele faz Sim. isso por si próprio, vai fazer quando encontrar um emprego, se apresenta bem e cumpre essa missão aí, essa verdadeira jornada que é encontrar um novo emprego com maestria. Eliane, gostaria de deixar alguma mensagem, reforçar algum ponto que a gente conversou aqui? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, foi muito bom esse bate-papo, bem informal, e principalmente, né, eu acho que nós temos um desafio pela frente, e eu acho que o desafio está colocado para todo mundo que está procurando emprego. Eu acho que não existem muitas dúvidas que você se preparar, tentar fazer um bom currículo, tentar estar o melhor possível para essa vaga, se oferecer para essa vaga vai ser fundamental, mas eu acho que o principal para se enfrentar um problema é conhecer as raízes do problema, né? Para que a gente entenda que o encontro desse emprego ou desse trabalho, que pode ser um bico, que pode ser o que for, é o que é possível nesse momento de crise. Em momento de crise acaba sendo muito difícil da gente pensar, vai durar tanto tempo. Hoje, quando a gente olha na economia, imagina que as pessoas estão 2 anos desempregadas, e para esses 13 milhões de desempregados, você tem quase 20 milhões de pessoas subempregadas, é que eu falaria o seguinte: tranquilidade, porque está difícil. Você não é o culpado de não estar conseguindo. E não está sozinho. E não está sozinho. E a disputa está sendo muito grande. Quando a disputa está muito grande, às vezes vira uma guerra, mas a gente não pode perder a esperança. A economia, em algum momento, vai melhorar e, com certeza, se você não estiver desanimado, se você não perder essa vontade de se preparar, de encontrar essa vaga, no momento que você encontrar, você vai conseguir. Vai estar pronto para ela. Espero. E Fabíola, quer deixar uma mensagem para a gente? Quero sim. Quero agradecer também, Trampapo, aí, pela oportunidade, a troca de experiências com os colegas, que foi muito relevante. Vou levar tudo na mala. Eu tenho uma visão sempre muito otimista, né, a respeito das nossas escolhas, né? Eu quero acreditar que, diante desse cenário, sim, a gente tem um grande desafio, né? Falar de trabalho é diferente de falar de emprego, né? Eu acho que uma reflexão em torno disso também é muito importante. Nós, brasileiros, temos uma grade de capacidade comportamental e um manejo, um jogo de cintura para lidar com cenas, e eu acho que, se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar, é para a gente deixar isso acontecer, né? As oportunidades, elas estão restritas, mas eu acho que a gente tem que colocar essa energia no ar, nas tentativas do gol, e acreditando que num formato talvez que não seja o ideal, a gente precisa permanecer de braços dados com a causa do trabalho e se voluntariar em todas as dicas que nós demos aqui, que nós compartilhamos, para que esse gol aconteça o quanto antes para todo mundo. Muito obrigado, Fabíola, muito obrigado, Eliane, João também, por nos ajudar a compreender todo esse momento, né? E a gente quer que quem esteja ouvindo, esteja curtindo aí o podcast Trampapo, também participe conosco. Para isso, entre no site do Trampapo, www.trampapo.com.br, deixe lá sua mensagem, sua pergunta e participe com a gente. Fiquem ligados e até o próximo podcast. Um abraço!